Oi, eu sou a Thaís e esse é o canal Desalinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de ideologia. Na verdade, de elementos que a ideologia puxou para o lado masculino e o lado feminino, então, que são considerados femininos e masculinos, e como essas ideias, como essas considerações acabam ajudando na interpretação de textos. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso, fiquem com a gente. Curtam o vídeo já para ajudar, compartilhem com os amigos de vocês, assinem o canal e vem comigo. Tem um autor chamado Pierre Bourdieu que tem um livro chamado A Dominação Masculina. Ele vai falar um pouco a respeito dessa sexualização da sociedade, como que essa estrutura patriarcal é prejudicial tanto para mulheres quanto para homens, lógico, muito mais para mulheres, mas também é prejudicial para homens, por conta de determinadas funções que são estabelecidas, na verdade não só funções, mas funções e expectativas que são estabelecidas em relação a um sexo ou ao outro sexo. É aquilo, se vocês forem procurar por aí, é aquilo que eles chamam de ideologia de gênero e que na verdade não é nada mais do que dizer que quando a gente nasce, vem um caminhão de informações que foram construídas socialmente no decorrer dos anos e que indicam quais são as coisas que são esperadas de uma mulher e que indicam o que são as coisas esperadas de um homem. Aliás, tem até um vídeo muito interessante da Louie, eu acho que eu vou até colocar nos comentários não, eu vou até colocar na descrição do vídeo para que vocês assistam, falando sobre essa questão de gênero de uma forma bastante didática, porque aqui a gente não vai falar necessariamente sobre isso, a gente vai falar um pouco mais amplo. Mas a ideia é que sim, por mais que nós tenhamos a concepção sexo feminino, sexo masculino, expressão do sexo feminino biológico e expressão do sexo masculino biológico, o que é a expressão do sexo nesse sentido? O masculino, ele geralmente é um corpo com mais força física do que o corpo feminino. Lógico, sempre vai haver exceção, mas no geral, isso é uma expressão natural do corpo masculino. É uma expressão natural do corpo feminino ter alterações hormonais no decorrer do ciclo menstrual. Então tem época que a pessoa está mais de uma forma, tem época que a pessoa está de outra forma, e isso é uma expressão natural do sexo feminino, de ter nascido no sexo feminino. O que é criado pela sociedade? O que é criado pela sociedade é a mulher tem que ter cabelo comprido, se ela tiver cabelo curto, isso é mais relacionado ao masculino. Ou então a mulher tem que brincar com tais brinquedos, a mulher deve se vestir de tais formas. A mulher, quando ela mostra o corpo, ela pode ser atacada. Agora o homem, se ele mostra o corpo, ele não tá só ali de boa, tranquilinho, com calor, por exemplo. Então nós temos essa diferenciação em relação a homens e mulheres, ou em relação à construção do gênero feminino e a construção do gênero masculino, que são construções impostas e que, assim, às vezes as pessoas não vão se identificar completamente com aquilo, às vezes elas não vão se identificar nada com aquilo, né? Então, às vezes a menina, ela não curte brincar com aquelas coisas, ela quer brincar com as coisas que são consideradas masculinas. Ou então fala assim, esses cursos de faculdade são cursos mais masculinos. Mas por que será? Será que ele precisa do pipiu dele para fazer o curso? Porque se não precisar disso, eu acho que não é um curso masculino, eu acho que é um curso. Mas aí a ideia vai por essa divisão. E isso é prejudicial para todo mundo porque você não pode ser você naturalmente, você acaba tendo que ser o que se espera que você seja. O menino não pode ser sensível, porque se ele é sensível, ele tá ultrapassando os limites aqui, ele tá indo pro lado da mulher. Então ele é gay, ele é frouxo, N coisas que vão ser colocadas em cima dessas pessoas quando elas não se encaixam nessas caixinhas. O interessante aqui pra gente nesse momento é que essa sexuação da sociedade, essa criação de estereótipos de gênero na sociedade, ela não fica restrita somente a
comportamentos e etc. Todas as outras coisas, então tudo que a gente tem, assim, várias outras referências vão receber essa mesma sexuação. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar na casa, a casa e a rua, então a casa geralmente é atrelada por toda essa construção social à mulher. A rua é atrelada ao homem. Dentro da casa a gente vai ter essa separação também. O quarto, a cozinha são relacionados à mulher. A sala, o escritório são relacionados ao homem. E aí isso também vai afetar a questão dos 4 elementos. No último vídeo eu falei um pouquinho a respeito dessa questão dos elementos, quando eu falei a respeito do livro Desesterro, da Sheila Maniotto, e do livro Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, porque tinha muita menção a elementos da natureza, né? E em relação a esses elementos, principalmente a questão dos 4 elementos, nós também temos uma separação. Nós também temos a questão de que terra e água são mais relacionadas ao polo feminino, enquanto que o fogo e o vento são mais relacionados ao polo masculino. A natureza é mais do feminino, o urbano, a cidade é mais do masculino. Enfim, N coisas nesse sentido. A gente vai ter a questão do escuro é o feminino, o claro é o masculino, o úmido é o feminino, o seco é o masculino e etc. No que isso interessa a gente na literatura ou na arte ou qualquer coisa assim? Interessa pelo fato de que esses conceitos todos, eles são internalizados na nossa cabeça desde sempre. Então a gente, mesmo que ninguém fale assim, terra é feminino, água é feminino, fogo é masculino, vento é masculino, a gente acaba internalizando isso pelas aproximações que a gente faz, pelas analogias e etc. E isso acaba sendo interessante porque na hora de produzir uma obra artística, você acaba ou sem querer imbuindo a sua obra desses aspectos, ou, ao contrário, intencionalmente usando esses aspectos ou subvertendo esses aspectos. Então, por isso que é extremamente interessante a gente observá-los na obra de arte, na poesia, enfim, na obra de arte de forma geral. Então, por exemplo, se nós temos lá uma história que ela é toda ambientada dentro de casa, e assim, casa no geral, talvez exista alguma coisa ali que esteja relacionada ao universo feminino, seja uma crítica, ou esteja simplesmente reafirmando a construção histórica do universo feminino. E aí, assim, essa questão de usar a terra, usar a água, usar a natureza como algo conectado à mulher é muito frequente também na arte, na literatura, e tem sido cada vez mais retomado, justamente nessa questão de, com a força do feminismo, com essa busca de voz, essa busca de autonomia, de retomada do próprio controle, né? A retomada da mulher do controle sobre sua subjetivação, sua própria criação de si mesma, nós temos uma retomada desses elementos da natureza, do mágico em contraposição ao científico, do mitológico, até essa questão de, como é que a gente fala? Superstição até, então o mágico, supersticioso, essa ideia da bruxa enquanto uma referência positiva, uma referência interessante para o feminino e para a construção da identidade da mulher. Então retoma-se isso como se fosse assim, agora eu tenho o poder de usar isso para me significar. E até o oposto também, de buscar elementos que são construções do masculino e subvertê-los, no sentido de agora eu vou falar por meio desses elementos que não foram dados a mim. Quando a gente pensa lá naqueles 2 livros que eu mostrei para vocês na última sugestão de leitura, no último vídeo de sugestão de leitura, isso fica muito interessante. Lembrem, o da Conceição Evaristo eu falei que tinha muito a relação da terra e da água, que são completamente femininos. E o livro é extremamente feminino, o livro é extremamente voltado para essa busca da construção de si. E assim, os homens, os personagens masculinos na história, eles são acessórios.
Não tem nada de especial nesses personagens, porque o foco ali é essa mulher, essa construção, essa autodescoberta e essa autossignificação depois a partir da argila e etc. Então, argila, olha só, terra e água. Por outro lado, nós temos lá o desesterro, que eu disse que tinha muita terra e muito vento, e a gente tem um embate constante da terra, que é um elemento feminino, e o vento, que é um elemento masculino. E aí lá, por mais que nós só tenhamos um personagem masculino, realmente existe um conflito muito intenso entre as mulheres dessa trama e essa ideia do masculino, ou esse masculino que aparece ali, esse homem que aparece ali. E isso acaba sendo representado também pelos elementos naturais que são colocados em cena dentro da obra. A simbologia da obra cresce quando a gente presta atenção nesses outros detalhes, que vão além da história em si, que vão além do que está ali na superfície do texto. Outra coisa interessante é a questão da relação da mulher com o selvagem. Então lembra, a mulher tem relação com a natureza, a floresta, o animal, o selvagem, enquanto que o homem sempre tem a relação com o saber, a ciência, o civilizado e etc. Lá no livro da Sheila, que é o Desesterro, tem várias menções à mulher gorila. Tem até uma admiração por essa mulher gorila. E aí, o que nós temos então? Uma mulher e essa coisa bicho, só que ao mesmo tempo não escolheu-se um bicho, um pássaro, por exemplo, que é um bicho com uma presença suave. É um bicho de força, é um bicho de poder, é um bicho que tem ali uma presença muito grande. Então tem essa conexão com o natural, essa conexão com a animalidade, com o selvagem, mas ao mesmo tempo tem esse embate com qualquer outra coisa, né? Então tem força para combater, tem força para se colocar no mundo e se impor. Eu ainda quero falar mais a respeito dessas coisas, só que eu acho que é melhor a gente restringir um pouquinho em cada vídeo, né? Falar um pouquinho agora, falar um pouquinho depois, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo e acaba se tornando cansativo, por mais que o assunto seja maravilhoso. Então, outra hora a gente volta nesse assunto. Qualquer coisa, se vocês acharem que tem alguma discussão legal para se fazer em torno disso, coloquem aqui nos comentários. Ou reflexões que vocês têm em torno desse assunto, qualquer coisa nesse sentido. Então era isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, por favor. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de marcar o sininho para receber as notificações cada vez que tiver um novo vídeo no canal, ok? Beijinhos, até a próxima!